Caríssimo irmão e irmã, a todos a paz de Jesus. As leituras de hoje nos levam a refletir sobre a nossa coragem e o nosso despojamento no seguimento da palavra de Jesus. A primeira leitura nos traz o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, uma passagem muito conhecida de todos, onde Davi enfrenta o gigante Golias. Veja que interessante, Davi ainda não era o rei. Essa é a sua primeira batalha. Ele não tem espada, nem escudo, nem nada que o classifique ou qualifique como guerreiro. Ao contrário, o gigante filisteu era um grande guerreiro desde sua infância. Davi era apenas um humilde pastor. O rei Saul, ao contrário, era aquele que deveria enfrentar o gigante, mas se acovarda. Assim, Deus vai mostrando por que Davi agradou tanto ao seu coração. A coragem de quem se lança ao desconhecido, confiando em Deus, para não abandonar aqueles que ama, aqueles por quem se sente responsável, nas mãos do inimigo. A coragem de quem ama profundamente é o que move Davi, e isso o torna tão agradável a Deus. Que nós também tenhamos a coragem de enfrentar os gigantes de nossa vida, para podermos proteger e amar aqueles que nos são importantes, e para mantermos a nossa coragem na palavra de Deus. Inclusive, esse é o sentido de um gesto que muitas vezes passa desapercebido. Davi escolhe 5 pedrinhas para enfrentar o gigante. Na Sagrada Escritura, o número 5 está ligado à lei. O que os judeus chamavam de lei, ou Torá, e nós chamamos hoje de Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Esses livros contêm toda a lei dada por Moisés e, portanto, representam a obediência à palavra de Deus. Falar em 5 pedrinhas significa que a arma de Davi era justamente a sua fidelidade à lei de Deus e o desejo de cumpri-la. Quem se arma da lei de Deus dificilmente se vê abandonado. Irmãos e irmãs, que nós tenhamos a coragem de nos armar dessa palavra, principalmente quando as dificuldades do mundo nos levam a pensar ao contrário. É justamente nas nossas batalhas, enfrentando gigantes, que nós testemunhamos a nossa fidelidade. Já a leitura do Evangelho de hoje mostra o milagre de Jesus que cura um homem que tinha a mão seca e se encontrava na sinagoga. No dia de sábado, era proibido realizar qualquer trabalho, conforme a tradição judaica. Isso era para eles um grande pecado. No entanto, Jesus quer mostrar que o pecado maior é não fazer o bem, seja qual for o motivo. Não se compadecer do que sofre, não lhe aproximar, não lhe aliviar o sofrimento por motivo da religião, significa que nós erramos o caminho de Jesus. A instituição e os costumes não podem estar acima da vida humana. Por isso, nós temos que lutar cada vez mais por uma igreja humanizada, próxima dos pobres e dos sofredores, uma igreja que traga mais o rosto de Jesus e que seja uma igreja de acolhida, como nos tem sempre pedido o nosso Papa Francisco. A todos uma boa noite, que Deus os abençoe e acompanhe.